Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, eu sou o professor Joaquim e a pedido dos inscritos Lilian Teles e Vinícius Araújo, eu vou resolver agora as primeiras 5 questões da prova de matemática do concurso de nível superior para agente fiscal de tributos da Prefeitura de Catanduva, que aconteceu no dia 22 de setembro de 2024. E sempre lembrando, pessoal, a maneira que eu resolvo as questões aqui no canal é apenas a minha sugestão de resolução. Você pode resolver da maneira que você quiser, da forma que você achar melhor ou que você se sentir mais confortável. Esta aqui é somente a minha sugestão de resolução para poder ajudar a quem precisa estudar matemática, beleza? Então bora lá! A primeira questão da prova, pessoal, foi essa questão 11 e foi uma questão que tratou do cálculo de porcentagem e resolução de uma equação de primeiro grau. Ela diz assim: o preço de venda de um produto foi reajustado em 20%. E ele passou a ser vendido a R$ 180. A diferença entre os preços de venda após o reajuste e antes do reajuste é de qual desses daqui? Bom, veja que o texto falou que o preço de venda de um produto foi reajustado em 20% e ele passou a ser vendido a R$ 180. Bom, qual era o preço inicial desse produto? Isso a gente não sabe. Então, eu vou falar que o preço inicial desse produto era um preço X. Ele foi reajustado, ele foi aumentado em 20% e passou a ser vendido a R$ 180. Então, esse valor aqui é o preço final dele, R$ 180. Então, como ele foi aumentado, ele foi reajustado aqui em 20%, então a gente vai pegar o preço inicial dele, que é X, mais esse reajuste, mais esse aumento que teve, que é de 20%, sobre esse preço inicial X, e com isso ele chegou nesse preço final, que é 180. Repare, conseguimos chegar aqui nessa equaçãozinha de primeiro grau para a gente resolver. E observe, 20% a gente sabe que é 20 sobre 100, e 20 sobre 100 é 0,2. Portanto, aqui a gente vai ter x mais 0,2 de x. De matemática é vezes, então mais 0,2 vezes x. E isso é igual a 180. Agora aqui nós temos 1x mais 0,2x. Quanto que é 1x mais 0,2x? 1x mais 0,2x, isso aqui vai dar 1,2x, que é igual a 180. Para a gente achar o valor do x, só pegar esse 1,2 está aqui multiplicando, a gente passa para cá dividindo. Mas para poder facilitar as nossas contas, vamos eliminar essa vírgula daqui. Como a gente só tem uma casa aqui depois da vírgula, vamos multiplicar os dois lados da igualdade por 10. Ao multiplicar 1,2 por 10, essa vírgula vai deslocar uma casa para a direita, então isso vai ficar 12 vezes x. E multiplicando 180 por 10, só acrescentar um zerinho no final, que vai dar 1.800. Agora fica mais fácil para a gente achar o valor do x. Esse 12 está multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 1.800 por 12, a gente conta que x é 150. Assim, o preço inicial desse produto era de R$ 150. E após o reajuste de 20%, ele passou a ser vendido por 180. A questão é que a gente determine aqui qual que é a diferença entre os preços de venda após o reajuste e antes do reajuste. Então, se ele quer essa diferença, é só pegar o preço final aqui, que é 180, retirar o preço inicial, que é 150, e com isso ele vai chegar em R$ 30. E essa resposta a gente tem aqui na letra C. Show de bola! Foi uma questão bem tranquila, não foi, gente? Questão 12, pessoal, foi uma questão que tratou de mínimo múltiplo comum. Ela diz assim: em um restaurante que serve almoço em todos os dias da semana, independentemente de o dia ser comercialmente útil ou não,
um legume A é servido rigorosamente a cada 4 dias e um legume B é servido rigorosamente a cada 5 dias. Sabe-se que na próxima segunda-feira, ambos os legumes A e B serão servidos. Logo, o dia imediatamente anterior em que esses dois legumes foram servidos no mesmo dia foi qual desses daqui? Bom, veja que o texto está informando para a gente que nesse restaurante aqui, que serve almoço em todos os dias da semana, independentemente de o dia ser comercialmente útil ou não, um legume A é servido rigorosamente a cada 4 dias. Já um outro legume B é servido rigorosamente a cada 5 dias. Então nós temos esses dois legumes aqui, o legume A e o legume B. Informou que esse legume A ele é servido rigorosamente a cada 4 dias. Já o legume B é servido rigorosamente a cada 5 dias. Informou que na próxima segunda-feira os dois legumes A e B vão ser servidos. Então, se na próxima segunda-feira os dois legumes vão ser servidos aqui, nessa segunda-feira aqui vai ser meu dia inicial, vai ser meu momento 0. Como o legume A aqui ele é servido a cada 4 dias, e ele vai ser servido aqui nessa segunda-feira, que é nesse momento inicial, momento 0, quando será a próxima vez que vai ser servido esse legume A? Como ele é servido a cada 4 dias, então a próxima vez será 4 dias depois. E a próxima vez que ele será servido? 4 dias mais tarde, portanto depois de 8 dias desse dia aqui inicial, que vai ser nessa segunda-feira. E assim sucessivamente, sempre de 4 em 4 dias. O legume B ele é servido sempre a cada 5 dias. Então, se ele vai ser servido aqui nessa segunda-feira, que é meu momento inicial, no momento 0, a próxima vez que ele será servido será depois de 5 dias. E a próxima vez que ele será servido? 5 dias mais tarde, portanto, depois de 10 dias desse momento inicial, que é nessa segunda-feira, que é meu momento 0. E assim sucessivamente, sempre de 5 em 5 dias. Então, observe, nesta segunda-feira, que é nesse momento inicial, os dois vão ser servidos juntos. Quando vai ser a próxima vez que os dois vão ser servidos juntos novamente? Observe todos esses números que nós colocamos aqui, 0, 4, 8, pontinho, pontinho, pontinho. Todos esses números aqui são múltiplos de 4. Assim como todos esses que nós temos aqui, 0, 5, 10, pontinho, pontinho, pontinho. Todos esses aqui são múltiplos de 5. Então, esse número que nós estamos procurando aqui, ele precisa ser um múltiplo desses números. E precisa ser o mesmo múltiplo para os dois. Então, é um múltiplo que é comum. E nós queremos saber qual foi o menor intervalo de tempo que se passou dessa segunda-feira para essa próxima vez que os dois vão ser servidos juntos. Então, nós estamos procurando o menor intervalo de tempo. Então, estamos procurando o menor múltiplo comum entre esses dois números. Se estamos procurando o menor múltiplo comum entre eles, nós estamos procurando o mínimo múltiplo comum entre esses dois números, 4 e 5. Observe como esses dois números, 4 e 5, são números primos entre si, então o mínimo múltiplo comum entre eles será o produto deles. 4 vezes 5, isso aqui vai dar 20. Assim, o mínimo múltiplo comum entre 4 e 5 deu 20. Esse mínimo múltiplo comum é exatamente esse número que nós estamos procurando aqui. Então, após 20 dias, isso significa então que depois de 20 dias, a cada 20 dias, os dois legumes são servidos sempre juntos no mesmo dia. Então, a cada 20 dias, os dois legumes vão ser servidos sempre juntos no mesmo dia. Ele quer saber aqui qual foi o dia imediatamente anterior a essa segunda-feira em que esses dois legumes foram servidos aqui no mesmo dia. Então, qual foi o dia da semana? Observe, a gente sabe que a semana é dividida aqui em 7 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ele será servido aqui nesta segunda-feira.
E a gente quer saber qual foi o dia imediatamente anterior em que esses dois legumes foram servidos no mesmo dia. Mas a gente já sabe que os dois legumes são servidos sempre a cada 20 dias. Então nós vamos pegar esses 20 dias e vamos dividir pelo intervalo de uma semana aqui, ó, que são 7 dias. Com isso você vai saber quantas semanas se passaram antes dessa segunda-feira. Então, ó, 20 dividido por 7 aqui vai caber 2. 2 vezes 7, 14. 14 para 20 vai restar 6. Significa que se passaram 2 semanas e na terceira semana será no 6º dia. Então, antes dessa segunda-feira aqui, se passaram 3 semanas. Então, se eu colocar aqui as 3 semanas, segunda, terça, de novo até domingo, aqui também, 3 semanas. Então, repare, vai ser servido aqui nessa segunda-feira. Então, se vai ser servido aqui nessa segunda-feira, vamos contar uma semana a partir dessa segunda-feira. Então, uma semana são 7 dias. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui, completou uma semana aqui na terça-feira. Vamos mais 7 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, mais uma semana se passou. Mas é no 6º dia após ter se passado 2 semanas. Então, vamos contar agora mais 6 dias após essas 2 semanas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o 6º dia aqui, ó, deu na quarta-feira. Então, se os dois legumes serão servidos aqui nessa segunda-feira, antes dessa segunda-feira, qual foi o dia que os dois legumes foram servidos juntos no mesmo dia? Foi numa quarta-feira, há 20 dias atrás. Só que eu quero saber qual foi o dia imediatamente anterior que esses dois legumes foram servidos no mesmo dia. Então, o dia imediatamente anterior aqui a essa quarta-feira foi na terça-feira. Então, o dia imediatamente anterior em que esses dois legumes foram servidos no mesmo dia deu numa terça-feira. E essa resposta a gente tem aqui na letra C. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 13, pessoal, tratou de máximo divisor comum. A questão diz assim: em um grupo com total de 57 pessoas, 21 são crianças e os demais adultos. Deseja-se dividir essas 57 pessoas em grupos, cada um contendo certa quantidade X de crianças e certa quantidade Y de adultos, de modo que cada uma das 57 pessoas participe de um grupo e que X e Y sejam os menores números possíveis. Nessas condições, Y menos X deve ser igual a qual desses daqui? Bom, veja que o texto informa para a gente que nós temos esse grupo aqui com esse total de 57 pessoas. Dessas 57 pessoas, ele informou que 21 aqui são crianças e os demais são adultos. Quantos são os adultos? Se o total de pessoas são 57 e dessas 57 pessoas, 21 são crianças, para saber quantos são os demais que são os adultos, é só pegar esse total que é 57, retirar as 21 crianças, então 57 menos 21 significa que os adultos são 36. Ele diz que deseja-se dividir todas essas 57 pessoas, as crianças e os adultos, em grupos. Então nós devemos pegar todas essas crianças e todos esses adultos e dividir aqui numa quantidade G de grupos. Eu não sei quantos são esses grupos, mas eu sei que cada grupo tem que conter uma certa quantidade X de crianças e uma certa quantidade Y de adultos. Portanto, ao pegar aqui essas 21 crianças e dividir aqui nessa quantidade de grupos, nós vamos ter em cada grupo aqui uma quantidade X de crianças. Ao pegar os 36 adultos aqui e dividir nessa quantidade G de grupos, em cada um desses grupos a gente vai ter uma quantidade Y de adultos. E ele quer que a gente determine aqui qual é o valor de Y menos X. Informou que cada uma dessas 57 pessoas tem que participar de um grupo e que X e Y devem ser os menores números possíveis. Observe, se todas essas pessoas que vão participar de um grupo, então não vai ficar nenhuma pessoa de fora.
nenhuma criança e nenhum adulto vai ficar de fora. Então, essas divisões aqui, são divisões exatas. Se elas são divisões exatas, significa que esse número G, que é a quantidade de grupos que a gente está procurando aqui, precisa ser um divisor desses números e precisa ser o mesmo divisor que para os dois. Portanto, é um divisor comum. E como ele informou que x e y precisam ser os menores números possíveis, então observe, se o x e y aqui devem ser os menores números possíveis, é porque esse número G que a gente está procurando aqui, que é a quantidade de grupos, precisa ser o maior número possível. Então, esse número G precisa ser o maior possível. Assim, nós estamos procurando o maior divisor comum entre esses dois números. Assim, a gente está procurando o máximo divisor comum entre 21 e 36. Então, estamos procurando o máximo divisor comum entre 21 e 36. Qual é o máximo divisor comum entre 21 e 36? Ou seja, qual é o maior número que é possível a gente dividir 21 e 36 ao mesmo tempo? O máximo divisor comum é o maior número que dá para dividir esses números aqui ao mesmo tempo. Então, qual é o maior número que dá para dividir 21 e 36 ao mesmo tempo? Observe, esse número é 3. Assim, o máximo divisor comum entre 21 e 36 deu 3. Então, esse máximo divisor que nós encontramos aqui é exatamente esse número G aqui. Então, eu já sei que a quantidade de grupos formados são 3. Dessa forma, ao pegar essas 21 crianças e dividir aqui em 3 grupos, em cada um dos 3 grupos a gente vai ter quantas crianças? 21 dividido por 3, a gente vai ter 7 crianças em cada grupo. Ao pegar os 36 adultos e dividir aqui em 3 grupos, cada um dos 3 grupos vai ter quantos adultos? 36 dividido por 3, y então aqui tem que ser 12. 36 dividido por 3 vai dar 12. Pronto, então já sei quem é o x e quem é o y. Substituindo aqui, o valor do y foi 12 e o valor do x foi 7. Assim, essa diferença y menos x vai ser 12 menos 7 vai dar 5. E essa resposta a gente tem aqui na letra A. Show de bola! Foi mais uma boa questão, não foi, gente? Questão 14, pessoal, foi uma questão que tratou de razão, proporção e resolução de um sistema de equações de primeiro grau. A questão diz assim: a razão entre o número de pessoas que se declararam desempregadas e o número de pessoas que se declararam empregadas em uma pesquisa pode ser representada pelo número 0,375. Ao todo, 121 pessoas declararam-se desempregadas ou empregadas. Sendo assim, o número de pessoas que se declararam empregadas foi qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que o texto está falando para a gente que a razão entre o número de pessoas que se declararam desempregadas e o número de pessoas que se declararam empregadas nessa pesquisa pode ser representada por esse número, 0,375. Razão em matemática a gente sabe que é uma divisão, então vamos colocar aqui um traço de fração. Esta razão é entre o número de pessoas que se declararam desempregadas, que eu vou chamar aqui de D, para o número de pessoas que se declararam empregadas, que eu vou chamar de E. Esta razão, o texto informou para a gente que é representada por esse número aqui, 0,375. Por outro lado, também ele informou que, ao todo, 121 pessoas declararam-se desempregadas ou empregadas. Portanto, se a gente somar o número de pessoas desempregadas com o número de pessoas empregadas, tem que dar o total de pessoas, que são 121. Então, perceba, nós temos aqui esta proporção e aqui nós temos esta equação. E eu quero saber qual que é o número de pessoas que se declararam empregadas. Então, a gente precisa encontrar aqui o valor dessa incógnita E. Se nós queremos o valor dessa incógnita E, vamos isolar aqui essa incógnita D. Vamos pegar esse E que está aqui dividindo, passando para cá multiplicando.
Então, D vai ser igual a 0,375 vezes E. Vamos pegar esse valor do D que a gente encontrou aqui, nós vamos substituir nesta equação. Então, aqui no lugar de D, a gente vai escrever 0,375 vezes E, mais E, e isso é igual a 121. Agora, aqui nós temos 0,375E mais 1E. Quanto que é 0,375E mais 1E? 0,375E mais 1E vai dar 1,375E. E isso é igual a 121. Para a gente achar o valor do E, é só pegar esse 1,375, está aqui multiplicando, a gente passa para cá dividindo. Mas aqui, para poder facilitar um pouco as nossas contas, vamos eliminar essa vírgula aqui. Como a gente tem 3 casas aqui, ó, depois da vírgula, vou multiplicar os dois lados da igualdade aqui, ó, por 1000. Ao multiplicar 1,375E aqui, ó, por 1000, a vírgula vai deslocar 3 casas para a direita, ficando então 1.375 vezes E. E multiplicando 121 por 1000, é só acrescentar 3 zerinhos no final, que vai dar 121.000. Assim agora fica um pouco mais fácil para a gente achar o valor do E. Esse 1.375 está aqui multiplicando, a gente passa para cá dividindo. Aí fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, dividindo esse número, 121.000, por 1.375, a gente vai chegar em 88. Portanto, o número de pessoas que se declararam empregadas foram 88 pessoas. E essa resposta a gente tem aqui na letra D. Show de bola, foi mais uma boa questão, não foi, gente? Questão 15, pessoal, foi uma questão que tratou da resolução de uma equação de segundo grau. Ela diz assim: Ana e Bernardo nasceram no mesmo dia de junho. Sabendo-se que Ana é 12 anos mais nova que Bernardo e que no dia do aniversário deles, em 2024, o produto dos números que representavam suas idades em anos era 1260, é correto afirmar que Bernardo nasceu em qual desses daqui? Bom, veja que o texto informou para a gente que Ana e Bernardo nasceram no mesmo dia de junho, mas informou que Ana é 12 anos mais nova que Bernardo. Então, Ana é 12 anos mais nova que Bernardo. Mas qual que é a idade do Bernardo? Eu não sei qual que é a idade do Bernardo, vou falar que o Bernardo então tem uma idade X qualquer. Mas sabemos que Ana é 12 anos mais nova que o Bernardo. Então, se Ana é 12 anos mais nova que o Bernardo, é porque Ana tem a idade do Bernardo, que é X, menos 12 anos. Diz que no dia do aniversário deles, nesse ano de 2024, o produto dos números que representavam suas idades em anos era 1260. Então, se a gente multiplicar a idade da Ana aqui, que é X menos 12, pela idade do Bernardo aqui, ó, que é X, isso tem que dar 1260. Vamos aplicar aqui a propriedade distributiva. Vamos pegar todo mundo aqui dentro do parênteses e multiplicar por X. X vezes X vai dar X ao quadrado. Menos 12 vezes X, menos 12X. Vamos pegar esse 1260 e vamos passar aqui para o primeiro membro. Então, vem para cá, menos 1260. Não sobrou nada de lá, então isso aqui é igual a zero. Observe que nós chegamos aqui, ó, nesta equação de segundo grau completa para a gente resolver. Para resolver uma equação de segundo grau completa, a gente utiliza a fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara. Para isso, a gente vai calcular primeiramente delta. E o que é delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Repare, nessa nossa equação aqui, ó, o termo a, que é aquele que acompanha o x2, nosso termo a aqui é 1. Aqui é 1x2. O termo b, repare, é aquele que acompanha x, é menos 12. E o termo que está sozinho é o termo c. Então, o termo c aqui é menos 1260. Então, delta é b ao quadrado menos 4ac. Nosso b é menos 12. Então, é menos 12 ao quadrado. Menos ao quadrado dá mais. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que vai dar 144. Menos 4 vezes o a vezes o c. Então, menos 4 vezes o a, que é 1. Então, menos 4 vezes 1, menos 4.
vezes o C, que é menos 1.260. Então, menos 4 vezes menos 1.260. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 1.260, fazendo as continhas, chega em 5.040. Que somado aqui com 144 vai dar 5.184. Pronto, achamos o valor do delta. Agora vamos achar o valor do x. Para achar o valor do x, a gente vai aplicar a fórmula. Então, vamos colocar aqui, ó, traço de fração. De acordo com a fórmula, vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Menos b, nosso b é menos 12. Então, é menos 12. Menos 12, menos vezes menos dá mais 12. Mais ou menos raiz de delta. Delta foi 5.184. Então, raiz de 5.184. Tudo isso sobre 2 vezes a. Nosso A é 1, então 2 vezes 1 sobre 2. Portanto, aqui vai ficar traço de fração, aqui vai ficar 12, mais ou menos, raiz quadrada de 5.184. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 5.184. Se você fizer as continhas aí, o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 5.184, observe, é 72. E isso aqui, ó, sobre 2. Assim a gente vai ter aqui duas raízes, x' e x duas linhas. X' vai ser 12 mais 72 sobre 2. Vamos escrever aqui, ó, 12 mais 72 sobre 2. X duas linhas, 12 menos 72 sobre 2. Vamos escrever aqui também, 12 menos 72 sobre 2. E agora aqui é só fazer essas continhas. 12 mais 72 aqui vai dar 84. Que dividido por 2 vai dar 42. Agora nessa daqui, 12 menos 72 vai dar menos 60. Que dividido por 2 vai dar menos 30. Portanto, as duas raízes dessa nossa equação foram menos 30 e 42. No entanto, o x está indicando aqui a idade atual do Bernardo. Bom, o x então não pode ser esse valor negativo. A idade do Bernardo não pode ser negativa. Assim, a idade do Bernardo hoje é de 42 anos. A questão quer saber aqui em que ano que o Bernardo nasceu. Está falando aqui que eles comemoraram aniversário aqui, ó, em 2024, no ano de 2024. Se é em 2024 e a idade do Bernardo nesse ano de 2024 é 42, para saber em que ano que ele nasceu, é só pegar esse ano 2024, retirar a idade dele nesse ano 2024, que é 42. Então, fazendo as continhas, 2024 menos 42, significa então que o Bernardo nasceu no ano de 1982. E essa resposta a gente tem aqui na letra C. Show de bola, foi mais uma boa questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal, gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!